John Textor agressivo no mercado e prepara 6 reforços para a temporada 2025, trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. Claro que eu estou falando do Botafogo do Glorioso. Peço você humildemente que deixe o seu like, porque o like é muito importante para o nosso trabalho e ajuda demais. A meta de likes aqui para esse boletim é de 1000 likes. Se inscreva no canal e eu conto demais com a sua ajuda, com a sua colaboração, que caiu de paraquedas ou conhece o nosso trabalho, mas não é inscrito, tem um botão aqui embaixo. Se inscreva e ajuda demais, porque essa temporada 2025 só está começando. E de fato começa oficialmente amanhã. Ainda com uma equipe alternativa, os jogadores que participaram das conquistas do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América só vão se reapresentar no próximo dia 14 de janeiro, visando o confronto principal da Supercopa do Brasil contra o Flamengo lá em Belém do Pará no dia 2 de fevereiro. Por enquanto, um time alternativo formado por jogadores da Sub-20 e também Sub-23, né, que participaram do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, vão entrar em campo amanhã. Destaques para Matheus Nascimento, Patrick de Paula, Carlos Alberto, goleiro Raul e entre outras peças. É uma peça que não vai estar sendo utilizado nessas primeiras 4 rodadas, Gustavo Sauer. Ele acaba de rescindir o seu contrato com o Botafogo, esteve nos últimos 6 meses emprestado à equipe do Cuiabá, que acabou sendo rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo não conta mais com o jogador, rescindiu seu contrato. Em uma nota, desejou boa sorte, agradeceu pelos serviços prestados e desejou boa sorte na carreira do atleta que se despediu, então, da estrela solitária. Galera, falando sobre John Textor e o quanto ele quer ser agressivo nessa janela, o Botafogo chegou a um total de 11 saídas confirmadas do seu elenco campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro. Entre eles saíram Thiago Almada, que também se despediu do Botafogo, num texto muito emocionante, falou sobre a relação nesses 4 meses com a estrela solitária. Ele que assinou o contrato com o Botafogo por 5 anos, ele veio da equipe da MLS, o Atlanta United, né? O John Textor tocou toda a sua negociação, convenceu a sua família de vir para o Botafogo, de fazer parte desse projeto, e foi muito claro no projeto ao dizer que que queria Libertadores e por isso fez a maior contratação da história, que foi o Thiago Almada no futebol brasileiro, cerca de 140 milhões de reais, adquiriu o jogador e agora ele passa a ser emprestado para o Lyon, que vem nesses últimos meses sofrendo sanções da DNCG, que é o órgão regulamentador também da França no futebol. Seria quase um STJD por lá. E hoje houve outra reunião e as punições ao Lyon continuaram mantidas. Isso diz que a equipe pode sim correr risco de no final da temporada ser rebaixada se não se adequar ao fair play financeiro e também está impossibilitada de de contratar, comprar, adquirir jogadores, não está sofrendo esse transfer ban, o que é possível de ceder jogadores por empréstimo. E nem todos, e tem uma cota para isso acontecer. Então, o Thiago Almada, que já estava acordado dentro do seu contrato, que no dia 5 de janeiro ele já ficaria livre para assinar um contrato de empréstimo com o Lyon, ele consegue jogar pela equipe francesa. Já no caso do Luiz Henrique, isso fica muito difícil, fica quase impossível dele se transferir nesse momento para o Lyon. E aí entra as outras propostas. A proposta que mais agrada a John Textor é da Fiorentina, que ultrapassa a marca dos 30 milhões de euros, quase chegando a 200 milhões de reais. A gente lembra que no início da temporada, Luiz Henrique foi adquirido por 110 milhões de reais junto ao Real Betis da Espanha. E agora tem essas propostas.
A principal nesse momento é da Fiorentina e de outros clubes da Premier League. Então, nos próximos dias, até o dia 14, onde o Botafogo vai se apresentar, vai ser dias de decisões tanto para Luiz Henrique quanto para a sua staff. A princípio, ele continua no Rio de Janeiro até tomar essa decisão. O Textor tinha como prioridade a sua permanência, principalmente para a disputa do Super Mundial. E se ele se transferisse para o Lyon, ele voltaria também só para disputar o Super Mundial pelo Botafogo. Nesse momento, acho muito difícil. A sua staff e a sua família têm como prioridade retornar nesse momento para a Europa para continuar sendo convocado para a seleção brasileira e, claro, valorizar ainda mais o seu passe. Como eu disse, o Botafogo tem 11 saídas confirmadas e, para isso, vai precisar ser feroz no mercado. Vai precisar ser agressivo no mercado. E o John Textor colocou como prioridade 6 contratações para as posições de goleiro, zagueiro, 2 zagueiros, meia, atacante que jogue pelos lados e também centroavante. Porque eu vou passo a passo. Goleiro, Gatito foi para o Cerro Porteño. Vai precisar colocar alguém no seu lugar. Tem sondagens também corre isso nos corredores, que o Pedro Rangel do Fluminense, que já tinha um contrato assinado de renovação de empréstimo com o Atlético Goianiense, não se reapresentou, está treinando nas Laranjeiras e, segundo algumas informações, o Botafogo fez uma sondagem para entender a situação do jogador. Ao meu ver, é para se esperar. Ele fez uma boa Série B pelo Atlético Goianiense, uma Série A pelo Atlético Goianiense, tinha expectativa de ficar por lá, para a Série B não quis ficar. No caso do Botafogo, tem uma vaga sim para goleiro. Nesse momento, eu acho que vai ser preenchida pelo Raul, jogador que foi adquirido na última janela de transferência, era o terceiro goleiro e agora herda essa vaga do Gatito. Botafogo segue também no mercado em busca de um goleiro. Então, Pedro Rangel pode sim aparecer aí no Botafogo nos próximos dias. Diz algumas informações e algumas notícias vinculadas a alguns canais de Fluminense. Vamos aguardar. E aí, o Botafogo também prioriza contratações de zagueiro, porque perdeu Adrielson. Adrielson, inclusive, nessa sexta-feira, acertou também o seu empréstimo junto ao Anderlecht da Bélgica. Ele que esteve emprestado ao Botafogo nos últimos meses, vai jogar no time belga. E aí, Botafogo tem como prioridade contratar um zagueiro, e esse zagueiro é o Jair, só que envolve jogadores nessa negociação. Tiquinho Soares, Lucas Alter, que também é zagueiro, e Danilo Barbosa. Danilo Barbosa não quer ir para o Santos. Então, Tiquinho e Lucas Alter cada vez mais próximo do Santos, e aí o Jair chegaria para suprir essa necessidade. Ao meu ver, vai ter que contratar outro zagueiro e outro meio de campo também para suprir a saída de Eduardo e Oscar Romero e do próprio Tiquinho Soares na frente. Então o Botafogo ainda tem muitas brechas para ser fechada nas próximas semanas ainda de mercado da bola. A gente vai ter viagem para cada um dos outros clubes cariocas também. A gente fez essa do Vasco de 1988, o último título do Vasco sobre o Flamengo, num jogo final. Daqui a pouco a gente vai contar também de Botafogo, Fluminense e Flamengo. Imagine qual será o do Botafogo, do Fluminense, do Flamengo, campeonato estadual. Vamos lá, a Camila Barbieri vai contextualizar para a gente o que é o Botafogo hoje, como vem o Botafogo para esse final de semana, estreia no Campeonato Carioca, e a gente vai falar sobre o Botafogo a partir de agora. Camila Barbieri. Seleção, boa tarde para todo mundo que está com a gente. Já estou aqui no palco da estreia do Botafogo no Carioca. Esse jogo será amanhã diante do Maricá às 4 horas da tarde aqui no estádio Newton Santos. Mas é importante a gente lembrar que é um time alternativo que vai entrar em campo nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Repleto de garotos da base, sub-20, sub-23, sob o comando do Carlos Leiria, que é o treinador da equipe sub-20 do Botafogo. Isso porque a equipe principal
só vai se reapresentar no dia 14, próxima terça-feira. Bom, mas há também uma polêmica, né, envolvendo também essa reapresentação dos jogadores da equipe principal do Botafogo. Isso porque, de acordo com a apuração do GE. Globo, né, alguns jogadores estão alegando que não receberam parte da premiação da Libertadores, também 13º e férias em atraso. E de acordo com esses jogadores, se persistir esse atraso, se a situação não for resolvida, eles podem até não se reapresentar na próxima terça-feira, então, com o restante do grupo, para começar os trabalhos para essa temporada de 2025. Ontem o Botafogo divulgou uma nota dizendo o seguinte, que esse valor foi recebido pelo Botafogo, essa premiação, no dia 27 de dezembro, mas por conta de fluxo de caixa, a questão do recesso, não ter o pessoal do financeiro à disposição para fazer esse repasse dos jogadores, esse valor ainda não chegou à conta de alguns jogadores, viu? E o prazo que o Botafogo trabalha é de 20 dias úteis para então fazer esse repasse desse valor aos jogadores, o que dá a conta que a gente faz, né, até o dia 24 de janeiro. Então só na semana que vem a gente vai saber se de fato, se essa situação for regularizada antes, ok, né? Mas se não, será que os jogadores se reapresentarão na terça-feira, dia 14? Então há aí alguns dias ainda para se resolver essa situação e a gente com certeza segue acompanhando por aqui, porque amanhã também já tem estreia, né, desse grupo alternativo, mas que segue sendo o Botafogo, né, que vai entrar em campo diante do Maricá, então às 4 horas da tarde. Um abraço para todo mundo, seguimos acompanhando essa situação. Um beijo. Legal, Camila. O Leiria comanda esse Botafogo de início de campeonato carioca e a gente imagina que o Botafogo seja capaz também de revelar jogadores, de colocar dentro desse time milionário, né, jogadores que possam ter produtividade, espaço, oportunidade ao longo da temporada. Essa questão dos salários atrasados pautou o noticiário do Botafogo a semana inteira e eu achei muito legal que isso tenha acontecido. A Joana de Assis trouxe as primeiras informações, aprofundou detalhes sobre o que aconteceu e isso prova que problema financeiro não é exclusividade de clube associativo, que as SAFs também vão passar por isso e que se os jogadores se esconderem, eles também vão ter problema com SAF, com o que seja. É importante que o jogador se exponha e alguns jogadores, mesmo que publicamente não estejam expostos a essa situação, estão sim pressionando através de empresários. Eu vejo legitimidade em tudo. Não é pelo tamanho do dinheiro, não é pela quantidade de grana que cada um recebe. A questão toda é o que foi acertado. Se foi acordado, que se cumpra o que foi acordado. Vamos dar uma olhada no time base do Botafogo, quem chega, quem vai, para que a gente tenha uma noção de movimentos. O Botafogo, nesse momento, tem mais movimentos, prováveis movimentos até de saída, né, do que de chegada. Tem o Jair, zagueiro do Santos, que está para acertar com a saída do Tiquinho, né, que é um negociaço que o Botafogo pode fazer. O Tiquinho também pode ser um grande negócio para o Santos, esse acerto aí pode dar match para os dois, mas o Jair é um tremendo jogador, potencial fora do comum. Voltam de empréstimo Luiz Segovia, zagueiro, Patrick de Paula está voltando também, do Criciúma, né? O Valentim Adamo, atacante, chegando também. Tem mais. Quem sai? O Arthur Jorge saiu, aí saiu Gatito, Rafael, Massal, Hugo, Pablo, Adrielson, Tietê, Eduardo, Almada, Luiz Henrique e o Tiquinho naquela situação que a gente falou agora. É um desmonte de elenco natural na sua visão, Ramon? Olha assim, se tratando de Luiz Henrique e Almada tinha, né, me parece que questão contratual a saída dele para o Lyon. Então, eu acho natural o Luiz Henrique também por ter sido, não sei se tinha no contrato, mas de boca que jogaria 2025 no Lyon, até por ter sido o melhor jogador da América, ter feito o ano que fez. Eu acho que essas propostas são normais, esses desmanches são normais. Me surpreendeu a saída do Arthur Jorge, isso aí eu sempre falei, desde ele começou a falar nessa questão que ele queria ver onde seria o futuro dele em 2025, mesmo tendo contrato com o Botafogo até o final de 2025. Isso me incomodou um pouco, a forma como ele saiu, mas enfim, não sei informações internas, né? Foi conversado dele do texto, o que foi proposto, o que foi tratado. Mas é normal, né? Eu acho que a grande coisa do Botafogo esse ano é assim, chegar no topo pode ser fácil, né? O difícil é se manter. Ver se o Botafogo consegue esse ano se manter nesse patamar que ele mesmo se colocou com muitos méritos, né? Com sarrafo lá em cima, contratações altas. Ver se o Botafogo consegue manter em 2025 assim como foi 2024. Começa dessa maneira, nessa questão desses problemas financeiros, assim.
Eu, particularmente, quando jogava, não sei se o Rick também devia ser assim, né? É claro que o assinado vale muito para o jurídico, mas o combinado e o falado tem muito valor, muito mais acima que o assinado. Então, se o Botafogo deve, obviamente ele tem que pagar e tem que ser cumprido. Prometeu pagar dia 10? Tem que pagar dia 10, dia 12, dia 14, enfim, cumpra o seu papel para que você possa cobrar dos seus jogadores o que você quer cobrar. O Ramon, dá só uma olhada nisso, ó. Tem essa situação lá na França que pode até impactar nessa até montagem. Hoje, né? Hoje a proibição do Lyon, né, de contratar e de inscrever jogadores. A punição é mantida ainda pelo órgão regulador francês. E o Lyon não pode fazer esse trânsito de jogadores. Se havia expectativa de que alguém do Botafogo fosse para o Lyon ou voltasse para o Botafogo, ou pelo menos nesse trâmite aí, na negociação financeira do Lyon, não vai, não volta. do Almada, ele tinha em contrato, isso aí, eu não sei, só estou perguntando, se vocês souberem, né? Ele tinha em contrato que ele jogaria 2025 uma cláusula no Lyon, ou ele já tinha contrato com o Lyon? Essa dúvida eu queria saber, se alguém puder, da produção, porque isso impacta, né? Justamente nisso aí. Como é que o Almada vai ser escrito lá? Não, mas todo mundo sabia que ele ia sair, né? Mas ser direto pro Lyon. Mas já estava acordado. O Almada já estava. O Almada já estava. Com o Lyon. Isso. Foi cedido ao Botafogo por empréstimo? Não, Isso. A inscrição do Almada está viabilizada, porque ela já tinha sido feita. O que agora está com problema é a transação do Luiz Henrique. No entanto, que acho que não está sendo nem cogitado no Lyon, né? Querem negociar com o clube da Premier League. Em princípio, né? O próprio Luiz Henrique falou que ele tem intenção de outras coisas, de outros negócios. O John Textor está de olho em outro dinheiro também, que é um dinheiro talvez de Premier League. Tem outras possibilidades de negócio. Só para terminar meu raciocínio rapidinho sobre a questão dos jogadores não se apresentarem. Eu sei que, como eu falei aqui, se o clube tem dívida, tem que ser pago. Nós aqui trabalhamos, ao final do mês temos que ser pago, como todo trabalhador no Brasil. Só que essa questão de não se apresentar, para mim, isso aí não funciona. Eu acho que existem formas de você protestar, de você conversar, de você resolver essa situação. Por que eu estou falando isso? Porque isso impacta diretamente no campo. Impacta diretamente no calendário do Botafogo, né? Os jogadores estão no direito de cobrar e têm que cobrar. O combinado não sai caro. Porém, não se reapresentarem no dia determinado, se é 12, 13, 14, 15, enfim, não importa. E aí eu já discordo, porque isso aí vai atrasar a sua preparação. Tem uma decisão agora em fevereiro, como o Rick falou, uma Supercopa contra o Flamengo, que já está se preparando. Então, assim, essa questão de não se reapresentar, eu não concordo. Mas os jogadores têm todo o direito de cobrar e de exigir que sejam pagos, já que foi combinado essa situação desse pagamento, dessa premiação da Libertadores e do Brasileiro. O que você acha, Ana? O que é combinado não é caro, né? Agora, eu vi muita gente falando, não, é porque a SAF, então os jogadores estão saindo porque a SAF pega o jogador e coloca no outro clube. Gente, todo mundo deixa clube aqui desde sempre, né? Desde sempre. A gente pega os clubes campeões, com exceção do Flamengo e o Palmeiras, os times pra trás, assim, todos terminavam o campeonato. Corinthians de 15, o time inteiro foi embora para a China, para outros lugares. Agora, eu acho que é bom também para o torcedor entender, né, que o futebol é um negócio para o dono da SAF. Ele não tem o apego emocional que os presidentes associativos têm. Então, é uma outra questão. E eu acho que passa por isso também entender essa movimentação do Botafogo. Agora, eu acho que o Botafogo está com um elenco que está enfraquecendo. Porque a gente fala de um super time titular, e é um super time titular, mas você perdeu peças que ajudaram ali no decorrer do ano. E aí você pensa no campeonato estadual que você vai se apresentar depois, e assim, time titular é um timaço, mas você perdeu o jogador que ajudou, como é o caso do Tietê, o próprio Tiquinho, o Marçal, são jogadores o Eduardo, são jogadores que estavam ali compondo o elenco. Então, para essa composição de elenco, o time tem que se mexer. Titulares, Almada, Luiz Henrique fora, e o Botafogo promete contratar também, né? Assim, acho o Júnior Santos incrível, mas a ausência do Luiz Henrique, que eu até agora ainda não tenho certeza que ele vai, assim, acho que esse primeiro semestre vai ficar meio difícil, talvez na janela do fim de ano. Mesmo com o Júnior Santos, você enfraquece o time titular também sem o Luiz Henrique, né? Então, o Textor vai ter que trazer nomes aí. O curioso é que o futebol é, antes de tudo, uma ideia, né? Você precisa montar uma concepção de jogo, ajustar jogadores, elenco, tal, essa concepção de ideia. O Botafogo não tem técnico, Richard. É isso que me... Lino, estou falando desde que começou essas movimentações, o ano passado ainda, dia 30, dia 29. Eu, particularmente, como um apreciador do futebol, se tinha um time que eu queria ver em 2025, era o Botafogo.
por tudo aquilo que ele fez em 2024. E ele está me frustrando, porque realmente por isso, ele não tem nem treinador. Quanto mais contratações. E aí, eu vou mais além. Como é que o Botafogo vai contratar alguém sendo que não tem treinador? Aí eu, presidente, eu gosto do Ramon, então eu vou contratar. E a Ana Thaís chega de treinador e ela não gosta do Ramon. E aí? Esse cara que ele contratou vai fazer o quê com ele? Então, assim, tá acontecendo muitas coisas dentro desse Botafogo que tá ficando ruim pro Botafogo 2025. Mas o bom é que o Botafogo, Rick, já tem uma base muito bem definida, como nós vimos, né? Ótimo. Mas aí tem que ver quem vai chegar com a ideia de jogo. E outra coisa. Vai conseguir manter esses atletas no alto nível. Exatamente. Né? E presta atenção. Nós estamos falando de duas peças que foram extremamente importantíssimas para esse time do Botafogo. Luiz Henrique e Almada. Para achar dois atletas nesse nível é muito difícil. É porque tá todo mundo nessa história, assim, de que o torcedor do Botafogo tá leve. Tá mesmo, né? Se você ganha Libertadores, você ganha Brasileiro. Até eu tô leve. Tá falando, até eu tô leve por eles. Mas daqui a pouco começa a incomodar, né, cara? Porque você não tem o elenco montado, você tem elenco reclamando de atraso de salário. Duvido que o torcedor se abale tanto com isso. Ele sabe que ali na frente tá tudo acertado, as coisas vão seguir. Premiação. Atraso de premiação. Os jogadores que ele esperava no time, alguns começam a sair agora. Essa paciência daqui a pouco vai chegar no limite dela, né? Esse zeradinho tem o seu prazo de validade. O torcedor tá zen. Eu acho que o torcedor vai demorar também para entrar nesse... Porque o ano passado o estadual do Botafogo foi horroroso. Horroroso. A gente começa o ano colocando o Botafogo de fora das brigas do brasileiro, pelo título brasileiro, por exemplo. Então eu acho que claro, de novo, gente, eu não tenho autonomia para falar sobre todos os torcedores, mas eu acho que o torcedor, ele cada vez mais vai entendendo o papel do estadual e da formação do elenco, né? O estadual hoje, esse ano ele vai preparar rapidamente para o início do Campeonato Brasileiro. E o grande desafio é começar o Campeonato Brasileiro bem, com um time estruturado. Então eu acho que o torcedor tá leve. Olha que loucura, né? Se a gente pegar o Fluminense de 2023 para 2024... passou pelo mesmo processo do Botafogo, ou quase parecido. Foi campeão, disputou o Mundial, voltou tarde e acabou tendo um ano o impacto duríssimo para o Fluminense. Porque voltou mais tarde, a pré-temporada não teve que acelerar, porque tinha competições importantes, até conseguiu ser campeão da Recopa, foi isso, né? O Fluminense conseguiu, mas depois pagou o preço no decorrer da temporada. O Botafogo, não estou dizendo que possa acontecer, mas a gente está falando de questões físicas e de um calendário extenso, de um calendário pesado para um time que nem o Botafogo, que vai ter que manter pelo menos um nível de apresentação para o seu torcedor. E isso pode pesar. Não tem treinador. Eu vou um pouquinho mais além. Isso não é uma afirmação, isso é um achismo, tá? A questão de o Arthur Jorge não ter querido, não querer ficar no Botafogo, pode haver com isso. Com essas questões que a gente não tinha conhecimento, de atraso disso, de um 2025 onde perderia muitos jogadores importantes e quem iria trazer. Muita coisa pode ter acontecido e a gente está apedrejando demais o Arthur Jorge sem saber, porque se eu sou o Arthur Jorge, eu não tenho um subsídio aqui nas minhas costas, que eu vou ter um time competitivo como eu tive em 24, eu também não vou ficar, não. Você acha? Porque o peso vai ficar em mim. Aí eu vou ter o peso nas costas. Ah, mas em 2024 você fez esse time jogar, por que você não consegue mais? E daqui a pouco, como é a nossa cultura de imediatismo, o Arthur Jorge vai ser mandado embora antes do Campeonato Brasileiro. Fogão, Beta, conta pra gente o que está acontecendo e qual que é a situação do fluxo de caixa. Tudo bem, Mari? Beijo pra você, Bruno, amigos desse Sport Center, fã de esporte. A gente pode dizer que os bastidores estão bem agitados. Lembrando, além do treinador que acabou saindo, teve todo aquele ruído ali no final de dezembro, tem essa questão das premiações. Então a gente explica pro fã de esporte que a gente trouxe, inclusive, na última quarta-feira, confirmamos que as premiações do Brasileirão e da Libertadores ainda não foram pagas. A gente reforça que o GE trouxe primeiro essa informação, a repórter também Joana de Assis, e falou que tinham outras pendências. Na própria quarta-feira, eu entrei em contato com o Botafogo. A gente, inclusive, trouxe no ESPN.com
que de fato as premiações não foram pagas ainda e que os salários estavam em dia. E aí, naquele mesmo dia, eu recebi essa informação que estava dentro de um prazo razoável de gestão de caixa, considerando que o clube recebeu, então, esses valores apenas no dia 27 de dezembro. Acontece que ontem também saiu a informação do GE que o time principal ameaça não se reapresentar no próximo dia 14 se essas pendências não forem acertadas até lá. E aí o Botafogo emitiu uma nota oficial por conta de todos esses bastidores agitados, reforçando o que inclusive a gente trouxe na quarta-feira, que recebeu esse pagamento apenas no dia 27 de dezembro e que essas premiações serão pagas em até 20 dias úteis do recebimento, a contar a partir do recebimento, que foi no dia 27 de dezembro, e que isso está dentro, então, das práticas de mercado. Tudo isso acontecendo, sábado tem Campeonato Carioca, estreia na competição, mas o clube vivendo esses bastidores, as premiações, lembrando, do Campeonato Brasileiro e também da Conmebol Libertadores ainda não foram pagas aos jogadores. Bruno, Mário, eu volto com vocês.